Dr. Vilfredo Melquiades Irazamal Uruque. Tecnologia de ozônio no cuidado da saúde. Nós estamos hoje numa grande onda em defesa da ozonioterapia. A ozonioterapia. Então, o Dr. Vilfredo vai falar aqui. Ele com certeza vai falar sobre o seu currículo também, não vou precisar ler aqui, né? Então, Dr. Vilfredo, ozonioterapia, para que vocês também tomem conhecimento, quem não sabe, mas quem já sabe, possa aumentar também seu conhecimento. Muito obrigado, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado, deputado Giovanni. Eu me sinto bastante alegre por estar aqui, sinto honrado por estar aqui, porque ter tanta gente aqui para compartilhar o meu conhecimento, o pouco que aprendi, para mim é uma gratidão muito grande. Obrigado pelo convite e eu espero que transmitir o máximo da informação para cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então, eu... Está ontem? A minha formação, ontem já falaram, eu sou físico e por causa disso que eu estou aqui fazendo ozônio. Eu fiz uma pós-graduação em física de plasmas e o que me trouxe aqui foi praticamente estar estudando essa física de plasmas. Quando falamos de física de plasmas e correlacionamos com a parte biológica, nós vemos de que tem uma semelhança bastante grande. A física de plasmas para nós físicos é o gás ionizado e para os da área da saúde o plasma é o sangue. Em que se parecem esses dois plasmas? Os dois têm a semelhança por causa da unidade celular que ele tem. A unidade celular que ele tem uma carga positiva e uma carga negativa, tem uma parede. Da mesma forma, no gás ionizado, nós fazemos modelos matemáticos onde tem essas semelhanças. E por isso, quando nós pensamos em que como é que uma bactéria morre quando se coloca um oxidante, é porque ele está atacando as paredes. E aí nós pensamos em ozônio. O ozônio, ele destrói as paredes das células. E aí eles acabam matando as bactérias, fungos, vírus, assim como se compara com o cloro. Mas, de outro lado, nós temos outros benefícios do ozônio, que além de ser um oxidante, fazendo as aplicações em doses adequadas, ele traz uma série de benefícios. Então, eu vou falar um pouco sobre o ozônio, vou falar das propriedades físicas e químicas, da tecnologia, como se faz esses geradores de ozônio, as aplicações de ozônio em tratamento de água, na medicina, na odontologia, na medicina veterinária e em processo de alimentos. A minha palestra praticamente não vai conseguir, com certeza, transmitir a cada um de vocês para vocês sair aplicando logo saindo aqui. Simplesmente vai ser uma informação até onde esta tecnologia se está utilizando dentro da área da saúde. Nós vamos ver essa parte como uma base de informação. Existem diversos cursos e diversas associações que organizam cursos e certamente vocês vão se informar aos poucos. Então, onde se aplica ozônio? Na medicina. Na medicina nós já temos um grande processo avançado que o SUS já está admitindo a ozonioterapia. Agora está se esperando, se está aguardando a regulamentação. No caso da odontologia, o Conselho Federal de Odontologia já aprovou o uso de ozonioterapia. Então, na odontologia já se está utilizando ozônio. Então, agora, muitos dos dentistas que estão adeptos a esta tecnologia estão fazendo, certamente, cursos, porque na faculdade ainda nós não temos a formação de ozônio como sendo parte do currículo das especialidades. Na medicina veterinária, nós temos avançado bastante aqui no Brasil. Eu diria de que o Brasil é o país onde tem maior número de veterinários fazendo ozonioterapia.
Inclusive aqui, não sei se vocês revisaram o material que vocês têm aí na bolsa. Eu encontrei aqui a doutora Gabriela Suzuki, ela utiliza ozonioterapia na medicina veterinária. Está no material que vocês têm aqui. Não sei se a doutora está aqui. Não está? Mas aí vocês têm de que aqui em Porto Alegre se está utilizando bastante na medicina veterinária. E na medicina veterinária tem quase uma semelhança com a medicina humana. Então, toda essa tecnologia se usa para os dois. Aliás, quando se faz estudo de qualquer fármaco, se utilizam os animais como cobaias para depois fazer uso em humanos. Isso é o que foi feito com o ozônio também. Se está utilizando na higienização de ambientes. Quando se utiliza na higienização de ambientes, tem a função de desinfecção do ambiente. Depois tem a função de degradação dos odores. Muitas vezes quem tem casa na praia tem a casa toda embolorada por causa de fungos. Quando utiliza ozônio, vai degradar esses bolores que se encontram no meio, não? E se está utilizando até nos veículos. Nos veículos, hoje em dia, quando fazem higienização de veículos, eles colocam ozônio para limpar o conduto por onde tem o gás do ar-condicionado que está passando. No tratamento de água de piscina é bastante comum. A ideia é reduzir o uso de cloro, não? A fim de evitar todos esses efeitos colaterais que tem o cloro com a nossa saúde. No tratamento de água, nós já temos escutado muitos comentários sobre a qualidade de tratamento que nós temos hoje em dia, e o ozônio é uma alternativa bastante boa para ter uma melhor qualidade de água. Eu tenho alguns slides um pouco na frente com relação a este tratamento de água. Depois, em processamento de alimentos. Nos alimentos, basicamente, é desinfecção. Depois, o mais importante que a desinfecção é a degradação de agrotóxicos. Ninguém se livra hoje em dia de um alimento sem agrotóxicos. E o ozônio é um coadjuvante que poderia nos estar ajudando bastante nisso aqui. Na agricultura, nós estamos utilizando, já estão utilizando em tratamento de sementes, porque uma boa planta depende de uma boa semente. E hoje em dia, se a semente tem fungo, certamente ele não vai ser uma boa planta e os frutos não vão ser bons. Então, se está trabalhando bastante isso e tem pesquisas, não é apenas invenção minha, nada. Tem pesquisas sendo feitas aqui no Brasil. Onde está o ozônio? Quando falamos de ozônio, todo mundo pensa primeiro na camada de ozônio. Eu gostaria de saber quantos de vocês aqui sabem de ozonioterapia. Podem levantar a mão, por favor? Quantos de aqui já conhecem ozônio? Tá, muito obrigado. Então, a camada de ozônio é a camada que nos dá vida aqui na Terra, porque ele filtra a radiação ultravioleta. De toda a radiação ultravioleta, apenas aqui chega 40%, 60% fica lá. O que aconteceria se não tivéssemos camada de ozônio? Não teria vida aqui na Terra, porque os micro-organismos estariam todos mortos, não? De outro lado, temos ozônio aqui ao nível da Terra. Aqui na sala temos ozônio, nós não conseguimos sentir o cheiro, não? E na rua tem mais ozônio, nas avenidas tem mais ozônio. Por quê? Esse ozônio se forma como consequência da poluição que tem. Os carros que andam de gasolina, eles emitem gases SOX, os carros de diesel, eles emitem gases NOx, e com a radiação ultravioleta formam ozônio. Aí a Secretaria de Meio Ambiente mede a qualidade do ar, ele mede a quantidade de ozônio. E quando o ozônio está alto, no Brasil nunca chegou a limites bastante altos, é porque o ambiente está poluído, aí o culpado é o ozônio. Quando o culpado são os outros gases precursores para fazer este ozônio. Aí o jornal diz, o ar está poluído, o ozônio dá câncer. Não tem nada a ver
uma com outra, mas infelizmente os meios de comunicação fazem esse tipo de propaganda para ozônio. Depois temos uma grande quantidade de equipamentos de ozônio. São desde equipamentos industriais para, por exemplo, para branqueamento de celuloses de papel, equipamentos para colocar dentro do carro, no isqueiro do carro, tem diversos tipos de equipamentos. Apenas um segmento destes equipamentos é que são dedicados para a ozonioterapia. E eu vou comentar mais sobre esses equipamentos dedicados para a ozonioterapia. Felizmente, hoje em dia, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já está registrando estes equipamentos. E nós já temos equipamentos registrados com a Anvisa aqui no Brasil. Então, como é que se faz ozônio? Nós temos a molécula de oxigênio que respiramos, 2 átomos de oxigênio. Nós precisamos fabricar um átomo de oxigênio para depois formar a molécula de ozônio. Para isso aqui, nós precisamos gastar energia. Essa energia pode ser energia elétrica ou de radiação ultravioleta. Então, esta energia vai quebrar a molécula de oxigênio para formar a molécula de ozônio, certo? Isso de uma forma assim unitária, mas nós podemos verificar isso de uma forma um pouco mais massiva. Então, podemos observar de que não todas as moléculas de oxigênio se transformam em ozônio. Então, não existe ozônio puro. Sempre vai estar misturado com oxigênio ou com ar ambiente também. Apenas para ilustrar quantas moléculas são ozônio e quantas moléculas são oxigênio, quando se procura fazer este tipo de produção. De forma natural, quem forma ozônio também são as tempestades. Então, as tempestades vão quebrar as moléculas de oxigênio para depois formar as moléculas de ozônio. Por isso que quando caem os raios, o ar fica com um cheirinho um pouquinho diferente, e é devido ao ozônio. Aqui nós temos o espectro de radiação eletromagnética, que vai desde raios cósmicos, raios X, raios gama. Depois temos a parte visível. Dentro dessa parte visível, temos uma faixinha que é de ultravioleta. Essa radiação ultravioleta é que faz a formação da camada de ozônio, tanto na camada de ozônio quanto aqui ao nível da Terra. Não? Essa radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta está fabricando continuamente ozônio na camada de ozônio, não? E temos um comprimento de onda que destrói o ozônio. Então, temos comprimentos de onda de ultravioleta A, B e C. Um deles fabrica e o outro destrói. Mas mesmo destruindo, ele vai fabricar oxigênio atômico, com capacidade ainda de estar fazendo ozônio novamente. Então, a camada de ozônio está sendo feita continuamente. Então, quais são as propriedades físicas e químicas do ozônio? Essa imagem que se vê aí é bastante interessante, porque o ozônio, devido a ter carga negativa e carga positiva, ele tem uma orientação. Essa orientação se conhece como sendo dipolo. Quando este dipolo tem uma orientação, a molécula de água também, que é conhecida como molécula polar, ele gruda na molécula de água rapidamente. Então, quando se coloca ozônio na água, ele vai grudar bastante rapidamente na molécula de água. E se a água está contaminada com bactérias ou vírus, fungos, o que for, este ozônio vai degradar rapidamente estes micro-organismos. Então, a velocidade de reação do ozônio, comparado com o cloro, é 3.000 vezes mais rápido, devido a esta propriedade que tem o ozônio. Então, aqui temos algumas outras propriedades, que o peso molecular é 48, a cor é azulada em altas concentrações. Depois temos o limite do olfato, a 0,02 partes por milhão. O que significa isso aí? 2 moléculas de ozônio em 100 milhões de partículas, nós começamos a sentir o cheiro. É difícil idealizar isso, porque quantas moléculas nós respiramos em cada inalada que nós fazemos?
é milhões de moléculas, não? Então, essa quantidade de ozônio, se aparece 2 em 100 milhões, nós vamos sentir o cheiro, né? Essas outras propriedades que tem aí, apenas para ilustrar, o potencial de oxidação de ozônio é 2,07. Quando comparamos com cloro, o cloro 0,95, que é quase metade, tá? Agora, tem o peróxido de hidrogênio, que é 1,77. Por exemplo, quando se usa para branquear papel, se utiliza mais o peróxido de hidrogênio. Ele branqueia mais que o próprio ozônio. A vida média do ozônio é de 40 minutos. Esse quadro que vocês veem era porque os médicos, quando enchem a seringa de ozônio com gás, eles seguravam a seringa para cima. E eles diziam que se segura a seringa para baixo, o gás vai cair, porque o peso molecular do gás é 48, é mais pesado que o ar, então ele vai ir para o chão. Mas aqui no ambiente nós temos bastante ar, que quando eu encho uma seringa, dificilmente o gás que está na seringa vai sair para fora. Aí eles fizeram esse estudo e mostraram de que tanto faz a seringa para cima, para o lado ou para baixo, o gás vai continuar na seringa. Apenas o gás ele vai se degradando porque ele é metaestável e a vida média dele é 40 minutos. O que significa isso aí? Se eu encho uma seringa com gás de ozônio com uma concentração de 50 miligramas por litro, que é a concentração da unidade de ozônio, depois de 40 minutos nós vamos ter 25 miligramas por litro. Então, muitas vezes os médicos, eu lembro que lá em São Paulo o pessoal andava com uma máquina de ozônio baixo do braço para entrar no hospital, porque estava proibido. Aí eles colocavam um capuz na máquina e eles entravam para tratar os pacientes. Hoje em dia já existem umas maletas, né, que tem aqui na exposição também. Tem uma maleta que já tem tudo, é só colocar na tomada e colher o gás rapidamente. Então, pelo menos, de uma forma meio fraudulenta, em bem da saúde, se estava fazendo isso. Hoje em dia que o SUS já está aprovando, então eu acho que vai ficar um pouco mais fácil todo esse mecanismo, né? As unidades de concentração de ozônio são miligramas por litro ou micrograma por mililitro, não? Quando se quer dar uma dose para um paciente, essa é a unidade que vão utilizar e o que vão buscar é que valores vão utilizar. Isso aí é o que se prescreve na ozonioterapia. Então, primeiro temos que saber pelo menos a unidade, qual é a concentração de ozônio que me estão aplicando, né? E depois saber qual é o volume, né? Que é isso o que se transmite na ozonioterapia. Quando se faz uma água ozonizada, a unidade muda. É miligrama de ozônio por litro de água, porque a unidade muda em função do solvente que se está tendo. Quando é o gás, é diferente de quando se tem na água. Por exemplo, na água, 1 miligrama por litro de água equivale a 1 ppm. No caso do gás, observem aí na tela, aqui não está. 1 miligrama por litro, micrograma por mililitro, equivale a 467 partes por milhão. É bastante alto. Então, quais são os mecanismos de ação do ozônio? Como é que o ozônio atua? Aqui nós temos, o ozônio atua de uma forma direta. Aí nós conhecemos isso como sendo molecular. E de uma forma indireta através de radicais. O que significa essa palavra molecular, ou de uma forma direta? Funciona assim. Eu tenho uma bactéria e aqui eu tenho ozônio. Então, quando o ozônio vai lá e gruda na bactéria, ele deixa de ser ozônio e a bactéria deixa de ser bactéria. Esse seria de forma molecular, de forma direta. Agora, da forma indireta é quando o ozônio entra, por exemplo, se aplica no sangue. Quando entra no sangue, ele gera uma série de subprodutos.
Essa série de subprodutos é o que vai fazer o efeito terapêutico. Também tem uma outra forma de aplicação, que é a insuflação retal, que quando entra o gás no cólon, ele é absorvido e forma uma série de subprodutos. E essa série de subprodutos é o que traz o benefício terapêutico. Então, são essas duas formas de ação. Quando nós pensamos nestas duas formas de ação, então, quando aplicamos de forma terapêutica, nós buscamos qual das formas é que está funcionando comigo. Então, aqui temos, por exemplo, na parte superior diz amplo espectro germicida. Então, uma das aplicações de ozônio, esse amplo espectro germicida seria para eliminar micro-organismos. Podemos idealizar de que essa seria a parte direta da ação de ozônio. E estas outras partes, diz, ozônio modula o sistema imunológico. É o pilar de nossa saúde. Se nosso sistema imunológico está lá embaixo, isso aí é o primeiro que faz ozônio. Melhora o sistema imunológico. Melhora o metabolismo de oxigênio. Tem muitas doenças que, devido à falta de oxigênio a nível celular, não significa de oxigênio do ambiente, esse oxigênio tem que estar a nível celular para ter melhor condição de saúde, inclusive de forma preventiva. Depois temos, regula o metabolismo e participa na liberação de autacoides. O que são esses autacoides? Esses autacoides são uma espécie de autovacinas que o próprio organismo gera. Inclusive, o nosso organismo gera ozônio internamente, quando ele precisa. Tem um artigo na revista Science, onde eles demonstraram de que nosso organismo gera ozônio quando ele precisa. Não são autovacinas que o próprio organismo gera. Aí vocês podem perguntar, mas ele gera só as partes boas? Gera também as partes ruins. Nosso organismo que vai fazer esse equilíbrio para que a nossa saúde fique cada vez melhor. Não adianta dizer de que não, a coisa ruim ele não faz. Nós temos escutado a palestra anterior. Eu acredito muito em tudo o que eles falam, que nós temos que estar com a cabeça boa para trazer as coisas boas, não? E regula o sistema antioxidante. Esse aqui é quase a base de como o ozônio atua no nosso organismo. Quando nós estamos com estresse oxidativo, a balança, que se chama de oxidação e redução, está inclinada. Você toma remédio e ela não melhora. Você toma um monte de coisas e ela não melhora. Você aplica ozônio, que é um oxidante, mas não vai aumentar o estresse oxidativo. Ele vai estimular esse estresse oxidativo para que isso aqui funcione, para que isso aqui fique equilibrado. A nossa saúde parece um trapecista que está andando numa corda, que ele tem que andar no equilíbrio. O dia que ele desequilibra é que vem as doenças. Então, isso é o que cuida o ozônio, manter esse equilíbrio do sistema redox. Parou? Então, temos, por exemplo, a ação microbiológica do ozônio na água. O que ele vai fazer? Vai fazer desinfecção. Essa é a função mais importante que tem no caso do ozônio na água. Então, quando colocamos ozônio na água, aqui tem alguns números para vocês terem ideia. Por exemplo, para matar Escherichia coli, 0,23 miligramas por litro, 0,2 ppm. Em quanto de tempo? Em quase 2 minutos. Não? Então, podemos pensar até nos alimentos. Se essas bactérias estão nos alimentos, o que vai acontecer? Quanto tempo eu tenho que usar para lavar isso aí? Se estou tratando uma ferida, que tratar uma ferida hoje em dia é bastante complicado. Utilizando a ozonioterapia, as feridas, pacientes que estão caminho à amputação das pernas, estão recuperando essas pernas. Então, e esse aqui é um quadro para vocês ver, utilizando a água ozonizada, como é que vão causar essa desinfecção. Não?
Os valores aqui eu nem vou mencionar, porque nós nem vamos guardar esses valores na cabeça, mas apenas para ilustração. Não? Aqui temos os polivírus, rotavírus. Temos Escherichia coli, por exemplo, em 30 segundos praticamente já não tem mais Escherichia coli e com umas doses bastante baixas de ozônio. Então, quando o ozônio se aplica no organismo em forma de gás, o que ele está produzindo? Diz, produzir de forma exógena um estresse oxidativo transitório e controlado pelo sistema antioxidante. É um pulso biológico para a célula e de forma repetida ele se transforma numa resposta terapêutica. Muitas vezes tem pacientes que fazem uma aplicação de ozônio porque tem dor. Aplica ozônio, parou de dor. Parou a dor. Mas o tratamento muitas vezes leva umas 20 aplicações. 15, 20 aplicações. Isso vai depender muito do médico e do paciente que estão tratando. Então, paciente que sara em uma única vez não significa que ele já se tratou. Então, tem que seguir um protocolo e tem que ter uma avaliação para chegar a ver se realmente se tratou. Geralmente, quando tratam dor, dizem uma aplicação, passou a dor. Muitas vezes não é apenas uma aplicação, são muitas aplicações. E a dor não é simplesmente, ou tirar a dor não é simplesmente dizer de que já me tratei. Porque a causa da dor ainda pode estar internamente. Então, quando se aplica ozônio no nosso organismo, o que nós fazemos? O que está fazendo o ozônio? Ele está produzindo o que estamos aqui do lado esquerdo, vemos as espécies reativas de oxigênio, que são o peróxidos orgânicos, peróxido de hidrogênio, os ozonídeos e os aldeídos. E depois também gera o que chama as espécies lipídicas de oxigênio, que se chama POL. E esse aí, dentro das espécies lipídicas, temos os radicais peroxilos, os hidroperóxidos e o peróxido de hidrogênio novamente. Então, isso aí é o que está gerando ozônio quando entra no organismo. Então, nós estamos oxidando um pouco mais. ¿Para quê? Para estimular todos os antioxidantes que estão aí do lado direito. Então, de uma forma exógena, o ozônio vai estimular e de uma forma endógena também nós podemos fazer uma suplementação com todos esses antioxidantes que se tem aí na lista. Temos as vitaminas E e C que podem ser suplementadas para o paciente. Não se pode fazer aplicação de vitaminas antioxidantes no mesmo dia que eu estou fazendo a ozonioterapia, porque aí eu vou estar anulando o benefício de cada um deles. Então, tudo isso aí, praticamente, nos cursos é impartido todas essas informações. Ozônio é bom, mas, infelizmente, não é bom pela via respiratória. É tóxico pela via respiratória. É a única via por onde não se pode aplicar ozônio. Então, se alguém quer fazer inalação de ozônio, é porque está querendo se suicidar. Então, também não peçam para o amigo, vem cheirar isso aqui. Não, não podem fazer isso. Ozônio pela via respiratória, não. Então, pela via respiratória, ele causa alterações morfológicas, diminui a capacidade de respiração, aumenta a hiperatividade bronquial, a inflamação das vias aéreas, aumento de tosse e opressão torácica, acúmulo de buco das vias aéreas, aumento da permeabilidade do epitélio pulmonar. Então, não se pode estar respirando ozônio. Então, as máquinas têm que ter o controle de que não podemos estar tendo ozônio residual no ambiente. Agora, se eu cheiro uma vez, não vai acontecer nada, não? Agora, se eu cheiro continuamente, todos os dias, certamente eu vou causar uma lesão.
Bom, então como é que se faz ozônio e como é que se mede e como é que se destrói? Então o princípio básico de como se faz ozônio é o plasma frio. Não? Então quando nós estudamos física de plasmas tem o que se chama plasma frio e plasma quente. Então dentro deste plasma frio, para fazer ozônio, nós temos que fazer a descarga elétrica por barreira dielétrica. Aquele azul que está aqui na parte superior extrema, o azul claro. Não? E para fazer ozonioterapia, para fazer coleta de gás e aplicar no paciente, tem que ser a máquina por descarga elétrica com dupla barreira dielétrica, a fim de evitar contato metálico. Em que consiste este tipo de máquinas? Por exemplo, aqui temos uma descarga elétrica por barreira dielétrica. Nós temos de cor laranja a descarga elétrica por barreira dielétrica, que é o laranja, que é o dielétrico, e esse raio se produz num espaço menor de 1 milímetro, por onde passa o gás. Aí se forma ozônio. Então, o raio, quando cai na outra parte metálica, ele pode provocar alguma erosão desse metal. Em função disso, a Associação Americana de Ozonioterapia já regulamentou de que é melhor ter 2 dielétricos. Não, aqui está uma foto ilustrando como é que o metal que está na parte inferior, ele começa a fazer uma erosão. Em função disso, se recomenda colocar essas 2 camadas dielétricas nos 2 extremos, a fim de evitar a erosão dos metais e que saia junto com gás. Não? Então, do lado esquerdo entra oxigênio e do outro lado sai a mistura de oxigênio e ozônio. As partes do gerador de ozônio, temos que ter um cilindro de oxigênio medicinal. Tem que ter um controlador de velocidade de oxigênio. Temos que ter a descarga elétrica, a fonte de alta voltagem, a refrigeração, o sistema de controle e a destruição de ozônio, antes de fazer a coleta. E a saída de ozônio para fazer a coleta onde nós queremos colocar. Aqui se ilustra basicamente o cilindro, o manômetro, a máquina, e aqui fazendo borbulhar num frasco com água, e na parte posterior está um filtro. Isso aqui podem verlo aqui na exposição também. Então, as principais características do gerador de ozônio terapêutico é a concentração de ozônio pelo menos até 60 microgramas por ml. Como é que se mede ozônio? Se você bota ozônio na luva de látex, ele vai furar. Mas isso não significa medir. Para medir, nós temos espectrofotômetros por onde passa o gás e mostra a quantidade de ozônio que tem. As unidades, nós já vimos. Como é que se destrói o ozônio? Através da absorção ou de um catalisador, ou também quando, se o ozônio ficou na sala, liga um ventilador e dilui esse ar. No ambiente de trabalho ventilado. Então, vamos ver agora um pouco das aplicações de ozônio em tratamento de efluentes. Quando nós temos tratamento de água e de efluentes, aqui no Brasil, infelizmente, ainda nós não temos estações municipais com tratamento de água com ozônio. Qual é o benefício que traz ozônio nestas águas? Como já conhecemos, os sistemas de tratamento de água convencionais, eles não degradam agrotóxicos, não degradam resíduos hormonais, não degradam resíduos farmacêuticos. E se conhece como todos estes resíduos que causam a desregulagem endócrina. O país que adotou, primeiro, 0 microcontaminantes na água e no esgoto é a Suíça. Desde julho de 2015, praticamente eles eliminaram todos esses microcontaminantes. E o ozônio é um dos processos que se utiliza no meio do tratamento destas águas.
nós temos aqui ozônio tem alto poder oxidante, alto poder germicida, elimina cor, elimina odores, degradação de fenóis, solventes, cianetos, turbidez, degradação de lixiviados e metais. Devido à água que nós temos aqui, com uma carga orgânica bastante alta, o ideal seria ozonizar ou pré-ozonizar a água para evitar a formação desses trialonомetanos, que são conhecidos como formadores de câncer. E aqui temos uma série de vantagens do ozônio: a biodegradabilidade, a remoção de ferro, oxidação de microcontaminantes, oxidação de cianetos, efeito do ozônio na coagulação, remoção de turbidez, remoção de carbono, eliminação de micro-organismos e por aí em diante. Então, na medicina, como é que se utiliza? Medicina e medicina veterinária eu coloquei junto aqui, porque o processo é o mesmo. Se forma o gás, se coloca na seringa, dissolvido na água ou no óleo ozonizado, como subproduto do ozônio que se coloca no óleo. Como é que se faz? Ozoniza os líquidos, fazendo borbulhar o gás no meio do líquido. Então, o óleo ozonizado é um subproduto do ozônio, onde se forma um peróxido neste óleo, e esse peróxido é que tem a função bactericida, né? E muitos já estão usando para ficar mais novos, colocam no cabelo e ficam mais bonitos, e já estão inventando várias coisas para esse óleo. Como é que se caracteriza esse óleo? Você tem que caracterizar índice de acidez, índice de iodo, saponificação, índice de peróxido, concentração de aldeídos e a viscosidade. O que interessa mais são os índices de peróxidos. Geralmente se utiliza óleo de girassol e azeite de oliva. Apenas para ilustrar aqui as unidades que tem, os índices de peróxido de 600 a 700, não elimina todos os micro-organismos, mas é o valor que se está utilizando, já foi aprovado inclusive, para o tratamento de feridas. O óleo de girassol se pode comprar na farmácia sem ozonizar. Se utiliza para tratamento de feridas. Ele vai tratar em quanto tempo? Com quanto tempo se vai fazer com óleo ozonizado? A diferença é essa. Sim, os dois vão tratar. Então, se ozoniza um pouquinho, também vai tratar. Mas os valores ideais são de 600 a 700 milimol equivalente por quilograma. Essa é a unidade do índice de peróxido. Então, quais são os métodos de aplicação na medicina veterinária? Se faz autohemoterapia maior, autohemoterapia menor, insuflação retal, infiltrações articulares e subcutâneas, subatmosférico. Quem usa ventosa pode utilizar ozônio no meio da ventosa. E de forma tópica, quando se utiliza uma bolsa, onde se coloca o gás para fazer tratamento de feridas. Quando está dissolvido na água, podemos ter de baixas concentrações, de concentrações médias e de altas concentrações. As altas concentrações se está utilizando apenas em tratamento de canal. Como nós vimos nos quadros anteriores, baixos teores de ozônio servem para desinfecção. Isso é o que se está utilizando no tratamento de feridas. E tem muitos colocando ozônio também na banheira, e tem todos os benefícios que já se conhece em volta dele. O óleo ozonizado se utiliza de forma tópica para finalizar um tratamento de ferida e também se pode tomar para problemas de gastrites ou úlceras estomacais. Na medicina tem mais de 240 doenças tratadas com ozonioterapia. Eu fiz aqui apenas, eu tirei uma cópia aqui da tela do computador de todas essas especialidades que tem, uma série de artigos: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, medicina geral, geriatria, ginecologia, infectologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia. E atrás de cada uma dessas pastas tem uma série de artigos, e eu fiz que doenças. Eu apenas listei aqui algumas delas que estão na página
da AEPROMO, que é uma espanhola que já tem muita tradição nisso aqui. Aí apenas estou listando aqui, mas devido ao tempo curto eu não vou fazer a leitura de todos esses aqui. Tá? Medicina interna, tem hepatites, tem gastrites. Nos quadros de câncer e HIV, em câncer é um coadjuvante, no HIV praticamente estão utilizando o ozônio de uma forma direta com resultados bastante fabulosos. A neurologia, pacientes com autismo, tem associações de pais de autistas, onde estão fazendo uso de ozônio e eles estão estudando bastante, estão usando bastante ozônio. E a recuperação destes pacientes está sendo também bastante fabulosa. Acabou. Obrigado. Na odontologia, praticamente é o mesmo processo. Eu vou finalizar apenas agradecendo aqui o deputado Cherini, e aqui eu queria colocar o livro esse aqui. Este livro eu praticamente idealizei junto a essa cubana Sulit, que é uma pesquisadora da área veterinária. Eu quero fazer entrega deste livro para o deputado aqui, tá? A minha filha faz veterinária, ela vai adorar. Que bom. Obrigado por tudo. Obrigado. Você ele é o pioneiro da questão da ozonioterapia no Brasil. E com certeza nós vamos ter não é uma disputa, mas infelizmente no Brasil tem muito isso. Nós, terapeutas, acreditamos que todo o profissional que tem uma faculdade, seja ela qual for, pode ser terapeuta. Entenderam? Todo profissional que tiver uma faculdade e se preparou com cursos na área de terapias, ele pode ser um terapeuta. Não necessariamente tem que ser médico para ser terapeuta. Todo médico pode ser terapeuta, mas todo terapeuta não precisa ser médico. E isso vai acontecer muito forte agora, depois que aprovou no SUS, essa disputa de mercado. Né? Nós, até porque não tem gente suficiente para fazer, hoje não tem médico suficiente, imagina se os médicos todos ficarem donos das terapias. Né? Então, essa vai ser, com certeza, uma grande luta, e nós agradecemos, então, a ozonioterapia, inclusive tinha um projeto lá em Brasília para trabalhar com ozonioterapia tem que ser médico. Né? Precisa ser médico? Precisa ser médico? Você pode dizer para eles aí. Aliás, tem muitos médicos que levam a enfermeira para fazer o curso e a enfermeira que faz o procedimento. É um procedimento que a enfermeira faz. E o médico, às vezes, apenas prescreve. Quando são pacientes tipo do autismo que estava relatando, as mães cuidam das crianças, porque paciente com autismo, fazer tratamento com sonho é bem complicado. Então, as mães acabam aprendendo, associações de mães estão organizando e estão fazendo esse tratamento de uma forma bastante fabulosa. Então, aí cabe as regras. Como é que vão fazer com os pais que estão tratando os filhos? Eu tenho essa dúvida. Eu amo meus médicos. Não quero dizer aqui que eu tenho alguma coisa contra eles. Pelo contrário, nós precisamos muito deles. Mas as práticas integrativas não foram criadas para aqueles, e nem eles se prepararam para isso. Então, queremos muito que eles sejam terapeutas. Aliás, tem muitos médicos ganhando muito dinheiro já
com as práticas integrativas. Tem médico cobrando hoje R$ 1.700 uma consulta para práticas integrativas, né? Então, não é justo, e nós vamos lutar com unhas e dentes para que todo profissional que tiver uma faculdade e tiver curso, formação na área de terapia, pode exercer a sua profissão no Brasil. É isso que nós queremos. Tá? Muito obrigado, então, Dr. Vilfredo. Muito obrigado pela sua palestra.